Você sonha em conhecer o Egito, né? Tirar aquela foto com o camelo, ver as pirâmides de perto, se sentir no meio de um filme do Indiana Jones. Mas e se eu te dissesse que o Egito da vida real não tem nada a ver com o que você vê nos vlogs? Você está preparado para descobrir o que acontece quando o glamour das redes sociais dá lugar ao improviso, ao caos e a umas surpresinhas que ninguém te conta? Quer ir pro Egito? Vai! Mas faz um favor para você mesmo. Assiste isso aqui antes. Porque depois, não diga que eu não avisei. 1. Começou errado já no aeroporto. Cara, eu nunca pensei que a minha viagem para o Egito ia começar com essa energia. Depois de meses sonhando com as pirâmides, camelo, deserto, história milenar, aqueles vlogs cheios de filtro laranja e música épica no fundo, finalmente chegou o dia. Eu e minha namorada decidimos encaixar o Egito no nosso roteiro depois de Dubai. A expectativa estava lá no alto. Mas aí o avião pousa no Cairo e o clima muda. A gente desce, passa pelo free shop, pega as malas e vai direto para a imigração. E aí vem o primeiro choque. Os guichês estavam vazios. Vazios, tipo, completamente. Não tinha ninguém atendendo. Nenhum oficial, nenhum guarda, ninguém. Só turistas confusos olhando em volta e pensando: será que a gente errou o caminho? A gente perguntou para uma funcionária da limpeza, meio no improviso: com licença, onde está o pessoal da imigração? Ela respondeu como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Devem estar tomando café. E ela falou sério, tá? Não era piada. A gente riu nervoso. Esperamos. 10 minutos, 20, quase 40. De repente surge um cara de uma porta lateral, com um pedaço de pão numa mão, um copo na outra e um cigarro na boca. Ele caminha devagar, senta no guichê da imigração, dá uma tragada no cigarro e manda: pode vir. Sem crachá, sem uniforme completo, sem pressa, sem nada. A gente se olhou tipo: isso é real? Entregamos os passaportes. O cara carimbou com uma expressão de tédio. Quase sem olhar para nossa cara, devolveu os documentos e pronto. Nenhum welcome, nenhuma orientação, nada. Parecia que a gente estava atrapalhando o café da manhã dele. Só que aí vem mais um detalhe. Enquanto eu esperava o carro do hotel chegar, minha namorada foi ao banheiro. Coisa básica. Lavou a mão e uma funcionária do banheiro foi lá, entregou um papel e falou: tips. Sim, ela queria gorjeta por entregar um pedaço de papel. E essa foi a primeira de muitas. Porque no Egito, a impressão que eu tive foi essa: qualquer um que se mova a menos de 2 metros de você vai pedir gorjeta. Pode ser para segurar a porta, apontar uma direção, tirar uma foto, até para te atrapalhar, eles pedem. E ali, ainda dentro do aeroporto, a ficha começou a cair. Ou eu tô num reality secreto, ou isso aqui vai ser a viagem mais caótica da minha vida. E eu sinto muito te informar. Era a segunda opção. 2. O choque visual entre lixo, poeira e buzinas. A gente saiu para o aeroporto do carro do hotel, já estava esperando o choque de realidade. Entramos no carro e, em menos de 5 minutos, eu percebi que aquele Egito das fotos no Instagram não era bem o Egito que eu estava vendo pela janela. As ruas eram caóticas, e eu não estou exagerando. Trânsito completamente desorganizado. Buzina o tempo todo. Gente atravessando fora da faixa como se estivesse jogando Frogger em modo hard. Vi carro velho, ônibus caindo aos pedaços e o que mais me chamou a atenção: motos com 3 pessoas e ninguém de capacete. Uma delas, inclusive, tinha uma criança de colo entre os 2 adultos. Como se fosse normal. Olhei para fora e vi muita sujeira, tipo entulho, sacolas voando, poeira subindo e uns prédios inacabados, cheios de buraco, como se tivessem sido abandonados no meio da obra. Um deles parecia que tinha sido bombardeado. A paisagem parecia mais cena de jogo de guerra do que cidade turística. E aí me veio o primeiro pensamento sincero da viagem. Mano, onde é que eu vim parar? Eu estava preparado para um choque cultural, sabe? Eu não sou desses que viaja esperando encontrar um país perfeito, até porque sou brasileiro.
Mas o que eu vi ali me pegou desprevenido. Era mais que um choque de realidade. E o pior é que, apesar de toda aquela bagunça, aquilo era o normal. Ninguém ali parecia surpreso, indignado ou incomodado. Só eu, no banco de trás do carro, com cara de quem percebeu que tinha sido enganado por youtuber fofinho que só falam as partes boas. Minha namorada me olhou com uma expressão mista de "tô nervosa" e "não vamos falar nada para não atrair energia ruim". E eu só respondi com aquele olhar silencioso de quem pensou: se o caminho para o hotel é assim, o que será que vem depois? E se eu te disser que veio coisa pior? 3. O Tour das Pirâmides. Um pacote de mentiras. Chegamos no hotel, cansados, ainda digerindo o caos da cidade, e a recepção já mandou a clássica: temos passeios incríveis, Tour das Pirâmides, tudo incluso. E eu, que ainda estava naquela ilusão de turista esperançoso, pensei: bom, pelo menos agora vai começar a parte boa. O cara foi direto: transporte, guia, entrada, almoço, tá tudo no pacote, só paga a bebida no restaurante. Na época, fechamos por cerca de 1.200 libras egípcias, o que dava um preço justo para 2 pessoas. Um dia inteiro com tudo incluso, fechado. Eu já estava imaginando as fotos, o camelo, aquele clássico braço estendido em direção à pirâmide. Mal sabia eu que esse passeio ia virar um jogo de quebra-cabeça cheio de peças faltando. No dia seguinte, o guia chegou com o motorista, pegou a gente no hotel e partimos. Primeira parada, pirâmides. Visual incrível, sim, mas na hora de entrar numa delas, o guia solta essa: então eu não tenho ingresso para entrada. Oi? Mas podem entrar lá e tirar foto por conta própria. Eu espero aqui fora. Ué, não era tudo incluso? Decidimos entrar mesmo assim, já que estávamos lá. Dentro da pirâmide, escura e abafada, surge um segurança local, muito simpático, dizendo: querem tirar uma foto dentro do sarcófago? Vai ser legal! A gente achou estranho, mas ele insistiu. Primeiro eu, depois minha namorada. Ele tirou a foto dos dois. Tudo certo, agradecemos e fomos saindo, e aí veio a frase que virou trilha sonora da viagem: tips. Eu puxei umas 10 libras e entreguei. Ele olhou, fez cara feia e mandou na lata: no, I want Sam. 100? 100 libras egípcias por 2 fotos tiradas num lugar que a gente já tinha pago para entrar. Eu disse que não, ele insistiu, começou a ficar bravo, seguir a gente para fora da pirâmide gritando. Sabe aquela sensação de ameaça disfarçada de cobrança? Foi isso. Até que o guia apareceu e falou com ele em árabe. O cara resmungou e foi embora. Mas o clima já tinha azedado. A gente seguiu para o almoço, que também já estava incluso. Pedimos 2 refrigerantes em lata. Sabe quanto cobraram? 50 libras cada. 100 libras por 2 latinhas, que no mercado custavam entre 3 e 5. Na hora eu pensei: se isso aqui está incluso, imagine se não fosse. Será que seria o dobro? Terminamos de comer e achei que, enfim, ia rolar um descanso. Mas o guia tinha outros planos. Agora vamos numa loja de perfumes egípcios. Depois uma loja de papiros. E uma lojinha de lembranças, só para dar uma olhadinha. Olha, parecia um tour turístico. Mas era um tour de armadilhas. Nas lojas, os preços eram surreais. Os vendedores empurravam tudo na força. E o guia sorria, claramente ganhava comissão por levar a gente. A gente começou a recusar tudo. E dava para ver nos olhos deles que a simpatia já estava virando irritação. Voltamos pro hotel, achando que enfim tudo tinha acabado. Mas antes de se despedir, o guia solta: ah, e aqui temos o costume de dar uma boa gorjeta pro guia e pro motorista. Eu, já sem paciência, entreguei 50 libras para cada um. E fui pro quarto com uma certeza: nunca mais fecho o tour tudo incluso no Egito. 4. Assédio, desrespeito e olhares que machucam. Depois daquele tour bizarro das pirâmides, a gente decidiu fazer algo mais tranquilo, tipo shopping, ar-condicionado, comida conhecida, talvez até alguma lembrança barata. No Google vimos que tinha um shopping ali perto e pensamos:
Vamos dar uma volta, comer alguma coisa, esfriar a cabeça. Minha namorada se arrumou, nada demais, tá? Uma blusa de manga curta e um short até o joelho. Coisa super normal, discreta. Só que assim que a gente entrou no shopping, o clima pesou. Todos os homens olhavam. Mas não era olhar de curiosidade. Era de cima a baixo, secando, virando o pescoço mesmo. Alguns paravam de andar para observar. Outros vinham andando e desaceleravam só para encarar. Dentro das lojas era pior. Entramos numa loja de roupas e o vendedor ficou parado, olhando fixo para ela, sem disfarçar. Fomos pedir uma pizza, o atendente olhou dos pés à cabeça antes de responder, com aquela cara de julgamento, como se ela estivesse usando algo absurdo. Minha namorada ficou visivelmente desconfortável. Começou a andar mais rápido, falou mais baixo, e em certo momento, ela quase chorou. A gente se olhou e entendeu. Era hora de ir embora dessa merda. Saímos dali com um peso nas costas. Parecia que ela tinha cometido um crime só por estar vestida do jeito que a gente se veste todos os dias no Brasil. No caminho de volta, a gente parou numa lojinha e comprou algumas roupas mais fechadas. Lenço, saia longa, blusa com manga. Não porque ela queria, mas porque era isso ou continuar sendo tratada como um objeto em exposição. E o pior, o hotel tinha dito que era tranquilo, que o país recebia turistas, que ela podia sair como quisesse. Mentira, porque no Egito, principalmente no Cairo, não basta você ser respeitoso, você tem que se esconder. E isso machuca, principalmente quando você percebe que a viagem dos sonhos está começando a virar um pesadelo. Ei, faz o seguinte, manda esse vídeo para aquele teu amigo militante de sofá que vive gritando Free Palestina, mas que não aguentaria um dia num país muçulmano, com geral secando a mulher dele com os olhos, fazendo piadinha suja e ainda oferecendo 2 camelos por ela, achando que está sendo generoso. 5. O golpe da mesquita e o Egito da força bruta. Depois do estresse no shopping, a gente decidiu fazer algo mais cultural. Vimos na internet que tinha uma mesquita perto do hotel. A ideia era só ir lá, conhecer, tirar umas fotos discretas, algo mais calmo. Pedimos um carro por aplicativo e partimos. Só que quando a gente estava tentando encontrar a entrada, meio perdidos, um cara na rua se aproximou. Sorridente, falando inglês com sotaque puxado, e mandou: "Estão procurando a mesquita? Eu levo vocês." Na hora, achei suspeito, mas ele parecia prestativo e a gente estava meio desorientado, então aceitamos. O cara levou a gente por umas ruazinhas e chegou numa mesquita pequena, feia, mal cuidada, que com certeza não era a que a gente tinha visto nas fotos. E aí veio o valor, um preço 3 vezes maior do que o normal. Pagamos meio contrariados, só para evitar confusão. Mas a verdade é que a gente foi enganado. Mais uma vez. E a sensação era sempre a mesma. Você não consegue andar um quarteirão sem alguém tentando tirar algo de você. Mas o pior não era só isso. Em todo lugar que a gente ia, café, restaurante, shopping, até mercado, tinha detector de metal na entrada. Sim, detector de metal, tipo aeroporto. No Starbucks, no supermercado, no hotel. Mulheres tinham que abrir a bolsa, passar por raio-x. Às vezes revistavam até a gente. E aí começou a bater uma sensação constante de tensão. Você começa a se perguntar: por que tanto detector? O que acontece aqui que ninguém está falando? E é aí que você começa a notar os tanques de guerra parados nas ruas. Soldados armados até os dentes, olhares duros, ambiente pesado. Aquela sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. E não é coisa da minha cabeça, não. Conversamos com outros brasileiros que estavam no hotel que a gente. Um casal contou que tinha ido num restaurante perto das pirâmides. O lugar mandou buscar eles no hotel. Tudo lindo, né? Chegando lá, o restaurante começou a servir um monte de coisa que eles não pediram. Café, doces, pratos, sucos. Eles disseram, não, obrigado, umas 5 vezes. No fim, veio a conta de tudo aquilo. Eles se recusaram a pagar. Chamaram o carro de volta. O motorista colocou eles dentro do carro, mas em vez de ir para o hotel, começou a levar eles para um lugar esquisito, afastado.
Eles começaram a gritar, exigiram que parasse o carro. Pularam para fora e correram até encontrar a polícia. Desesperados. E aí você entende. Não é exagero, não é mimimi. Tem coisa séria acontecendo aqui. No Egito, principalmente se você está sozinho, desinformado ou de boa fé, você vira alvo. E você começa a se perguntar: quantas dessas armadilhas são montadas todos os dias e quantas pessoas não conseguem escapar? 6. Turistas relatam: o país da propina. Depois de tudo que eu vivi ali, comecei a conversar com outros turistas. E foi aí que caiu a ficha, não era só comigo. Todo mundo tinha uma história. E nenhuma delas era boa. Uma mulher contou que teve o microfone de lapela confiscado por uma policial ao tentar visitar as pirâmides. Sim, um microfone, minúsculo. Ela explicou que era turista, que o equipamento era simples, mas a policial não quis saber. Disse que aquilo só era permitido para produção cinematográfica e segurou o microfone. Só devolveria mediante pagamento. Sim, propina. E detalhe, a mulher estava com guia local. Nem isso protege. Outro turista disse que já chega no Egito preparado. Anda com notas de dólar trocadas no bolso só para subornar quando necessário. Segundo ele, até para usar o banheiro dentro de templo histórico tem cobrança. Sempre tem um sujeito segurando o sabonete de um lado, papel higiênico do outro, só esperando a vítima sorridente. E o cara ainda soltou: eu já paguei para entrar no templo. Agora tenho que pagar para mijar também? E aí começa a bater um sentimento que vai te corroendo aos poucos. Cansaço, desconfiança, impotência. Você sente que tudo ali, absolutamente tudo, é uma encenação para te tirar dinheiro. Até o que parece gentileza tem um preço. E quando você acha que acabou, vem mais uma história. Uma pessoa contou que a irmã foi sozinha para o Egito. Em menos de 3 dias, já queria ir embora. Ela não foi agredida fisicamente, mas foi assediada verbalmente o tempo inteiro. Não falava o idioma, mas entendia pelos olhares, pelos sorrisos sujos, pelos cochichos. E teve um momento que foi o estopim. Ela cometeu o erro de mencionar em voz alta que depois da viagem iria a Israel. Para quem não sabe, isso no Egito é praticamente xingar a mãe do cara na frente dele. Depois disso, ela se trancou no quarto, não quis mais sair. Se sentiu exposta, vulnerável, desrespeitada. E no meio disso tudo, sabe o que mais me revolta? É ver influenciador com milhões de seguidores vendendo o Egito como barato e seguro, experiência transformadora, com vídeo de drone, música épica e legenda inspiradora. Gente que não pesquisa nada, que nem sabe o nome das pirâmides, mas posta reels dizendo que você precisa vir aqui antes de morrer. Irresponsável é pouco, porque tem muita gente que acredita, vai no embalo e acaba entrando numa furada que pode virar trauma. E ali eu entendi que o problema não é um policial mal intencionado, é o sistema. A propina no Egito não é exceção, é regra. Parece que tudo tem um preço secreto. E não estou falando de compra em loja. Estou falando de funcionário público, policial, segurança de templo, motorista. Todo mundo esperando tips, mas com cara de cobrança oficial. A lógica é simples. Se você respirou perto de mim, me paga. E o mais surreal, eles fazem isso com um sorriso no rosto, como se fosse parte da cultura. É quase um estilo de vida. Depois de um tempo, isso te consome. Você para de fazer perguntas, evita contato visual, deixa de filmar, deixa de sorrir, só para não chamar atenção. E é aí que você entende por que tanta gente volta do Egito emocionalmente destruída. Não é o cansaço físico, é a tensão constante. É viver com a sensação de que a qualquer momento vai ser cobrado por algo que nem sabia que custava. 7. Nunca vá sozinha se for mulher. Se você é homem e já achou a viagem para o Egito tensa, imagina ser mulher. O que eu vi e vivi ao lado da minha namorada foi o suficiente para entender uma coisa simples. Não dá para romantizar esse destino. Não dá para fingir que é só choque cultural. Porque o problema ali não é cultural, é estrutural, é diário, é sufocante.
Mesmo com roupa discreta, lenço na cabeça e blusa até o punho, minha namorada não conseguia andar na rua sem ser escaneada com os olhos. Dentro de loja, no shopping, no restaurante, na calçada, homens viravam o corpo, desaceleravam só para olhar, secavam ela com os olhos, como se ela tivesse pelada. E não era um ou dois, era geral, o tempo inteiro. Juro, bastava a gente parar por 2 minutos e já tinha alguém encarando. E eu ali do lado, de mãos dadas com ela, olhando firme para os caras. Não adiantava. E aí você começa a entender o peso daquilo. O constrangimento, o medo, a raiva de ser tratada como um objeto exótico em vitrine. Minha namorada chegou a quase chorar. E a gente, que tinha planejado um monte de passeio, começou a evitar sair. Adaptamos a roupa dela. Blusa mais larga, saia até o chão. Não por escolha, por instinto de sobrevivência. Mas mesmo assim, não parava. E não foi só com a gente. Outro colega contou que viajou com a esposa e a sogra. Tudo privativo, motorista local, guia particular, roteiro fechado. Mesmo assim, a esposa dele recebeu piadinhas, cantadas e até propostas. Teve um cara que soltou: "Você é muito bonita, eu te dou 20 camelos por ela." Riram, tentaram levar na esportiva, mas o mesmo homem voltou. Quis tirar foto com ela, depois quis tirar foto abraçado, depois tentou encostar. Sim, eles testam, e testam até onde você deixa. E sabe o mais tenso? O motorista deles, egípcio, não deixava a mulher ir ao banheiro sozinha. Quando ela disse, "Vou ali rapidinho", ele virou para o marido dela e falou, "Vai com ela." O cara perguntou, "Por quê?" E o motorista respondeu com uma calma que só quem já viu coisa feia consegue ter. "Porque aqui é melhor." Durante o trajeto pelo deserto, o mesmo motorista evitava parar em certas vendinhas. Quando sugeriam uma parada, ele dizia, "Aqui não, não é seguro." Agora imagina esse mesmo casal, mas sem motorista, sem guia, sem ninguém local por perto. Alugaram um carro por conta própria. Entraram na estrada errada, pararam no lugar errado, falaram a coisa errada. Pode dar ruim, e dar ruim de verdade. Por isso, se você está pensando em ir ao Egito, principalmente com uma mulher, e pior ainda se ela for sozinha, não vai no modo aventureiro. Vai com tudo bem estruturado, de guarda alta, com guia de confiança, com roteiro fechado e com noção real de onde você está pisando. Porque lá, mulher não é só turista. Ela vira alvo, vira um pedaço de carne jogada à cova dos leões. Se você chegou até aqui, comenta Egito Real, só para eu saber quem não cai em vídeo Nutella de influenciador. E se conhece alguém que acha que o Egito é só pirâmide e espiritualidade, manda esse vídeo antes que ele vá para lá achando que vai viver um filme e acabe virando estatística.